Como é que ela se defendeu? Ela disse que primeiro foi ela, né? Daí, Ela era maior. sim, daí ela pegou o travesseiro e se fingiu de morta, né? E daí as crianças gritaram e a mãe dela estava tratando, né? Olá, quer uma carona? E hoje ela é diferente do nosso habitual. Nós vamos para o interior e quero te levar para buscar mais informações e contar uma história que está um pouco adiante desta curva à nossa frente. Nós estamos na localidade e nos aproximamos da cabeceira do São Vicente. Vamos voltar no tempo. Permanecemos em 2025, mas falar de um fato de 1954, há 71 anos atrás. Desde menino ouço essa história. Alguma coisa sobre ela já sei, já ouvi. Mas o Carona Rural, andando tanto pelo interior, nos traz dezenas de histórias da nossa gente, da roça, do interior, das propriedades rurais. E uma delas, com este andar dos 8, 9 meses dos episódios, eu descobri. E quero saber um pouco mais. Seguimos. Vamos voltar no tempo. E você é o nosso convidado. A história da nossa gente, sendo contada pelo Carona Rural. Primeiro agradeço a atenção de todos vocês e estiveram acompanhando nossa vinda para cá para a propriedade da família Kinot, cabeceira do São Vicente. Dona Lore, tudo bem com a senhora, Dona Lore? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Meu colega de trabalho, amigo de tanto tempo, companhia do trombone, faz um sucesso enorme em toda a nossa região. Mas eu te convidei para estar junto com a tua mãe hoje para nos contar um pouquinho da história, remetendo a 1954, o que esta propriedade rural aqui registra, acredito eu, dentro dos acontecimentos de Criciúmal. Gerson, boa tarde. Boa tarde, tudo certinho, Cláudio. Prazer te receber aqui e com esse teu projeto legal, maravilhoso, que conta tanta história que todos falam, mas agora o Cláudio vai contar pra gente o que é realmente a história que aconteceu aqui em 1954. Eu, andando, Dona Lore, pelo interior, a gente começa a captar muitas histórias da comunidade, de propriedades rurais. Vocês estão vendo, a gente aos poucos está retornando algumas propriedades rurais para valorizar a produção, o que se faz, o que ali se constrói, mas também deixar registrado um pouco do que marca a vida das nossas comunidades. Eu estou hoje, gente, numa propriedade que em 1954, acredito, passou por um dos momentos mais pesados desse município. Eu pesquisei com calma, estou falando mais que os entrevistados no primeiro momento, porque justamente fazem hoje 71 anos dessa história. Vocês compraram a propriedade da família Richter, né, Dona Lore, é isso? Compramos da sobrevivente, a Delce, né? Que sobreviveu
desse fato tão trágico? Sim, comprei uma terra dela. Delcy Richter, né? Sim. Delcy Richter. Gente, Richter era Osterkamp depois. Né? Osterkamp depois, quando ela casou, Sim, então. era Osterkamp. A família Richter conta a história o seguinte, para quem não sabe ainda, mas muitos de Criciúmal que têm conhecimento hoje vão saber um pouquinho mais dela. Em janeiro, 16 de janeiro de 1954, o pai da família, na época então, assassinou numa manhã a esposa e 4 filhos. E uma forma bastante cruel como isso tudo aconteceu. A nossa comunidade sabe muito bem da história, ela já foi relatada em diversos lugares, mas hoje nós estamos conversando com quem mora nesta propriedade rural. Gerson, eu acredito que, até por muitas vezes, existe todo o respeito que a gente tem para com as pessoas da época, mas é uma lembrança que fica. Eu acho que vocês morando aqui também têm isso no pensamento de vocês, né? No meu caso particular, a gente nasceu aqui, então não tem muita mística, muito assombro, como o pessoal conta, né? Mas foi assim uma história que aconteceu verídica, e que a gente nasceu e foi crescendo, foi ouvindo, inclusive, aqui que sobreviveu, ainda a minha madrinha, já afinada, mas a minha madrinha, né? A Delcy. E ela contava para nós, quando ela vinha para cá, para a região, ela pouco vinha, e dentro das possibilidades psicológicas dela, às vezes ela contava o que realmente aconteceu naquele dia, porque tanto se fala, tanto se conta, e quem conta uma história aumenta um ponto, como diz, né? E muita coisa às vezes se perde. E hoje a gente tem a oportunidade de, contigo, nós, através da mãe, que é uma pessoa de mais idade, que viveu mais próximo a ela, porque teve um relacionamento com ela de comadre, né? Ela tem mais informações, além dessas que muitas vezes as pessoas falavam, o que dizem hoje ainda, que acaba se perdendo, né? Então, a gente cresceu aqui, um lugar super legal, super tranquilo. Ao ladinho da cidade de Criciúmal, ao ladinho atualmente? Da cidade de Criciúmal, que o finado pai contava que, na época, os vizinhos aqui diziam, eles moravam na Guabirova, né, mãe? Não, morava aqui pertinho da cidade, na propriedade do finado Arlindo Hagman. Pessoas muito respeitadas na nossa comunidade aqui, né? E o Arlindo era compadre do pai também. E o Arlindo, antes ainda, mãe, né? Vocês moravam na Guabirova. Antes, que o Arlindo disse, tem uma propriedade pertinho da nossa lá que seria para vocês, né? Mas como era uma coisa assim, na época o pessoal dizia, quando acontece um negócio desse numa propriedade, quem é que vai querer comprar, quem é que vai querer ficar ali, né? Sempre foi um papo popular, uma espécie de lenda e história que acaba marcando, né? Exato. E o pai e a mãe acabaram encarando, não, vamos, e deu certo, né, mãe? E acabaram, depois, claro, de uma negociação durante anos, que foi depois que eles conseguiram localizar isso eu acho que a mãe sabe contar melhor, né, mãe, os detalhes. A própria filha, a sobrevivente, a única da família na época, né? Dona Lore, vamos em partes então, até para apresentar um pouquinho a senhora, para quem nos assiste. O esposo já falecido, né? Sim. Como é que era o nome do esposo? Reino Quinot. Muito bem. Quantos filhos a senhora tem, além do Gerson? Quantos são na família? 6 em tudo. 6 filhos? 6 filhos, sim. Os 6 nascidos nessa propriedade? Não. Não? Os 2 nasceram na outra propriedade. Os mais velhos, né? Os mais velhos. Aonde a senhora nasceu? Eu nasci em linha Guabirova. Em Lajeado Guabirova, na linha Guabirova. E o seu esposo nasceu onde? Ele nasceu em linha São Francisco, Tiradentes. Tiradentes do Sul. Muito bem. Há quantos anos hoje vocês estariam casados? Ou estão casados? No caso, claro, ele é falecido. Era 53 anos. Ia fazer em dia 12 de julho. 53 anos. Sim. Bem, vamos voltar no tempo então. Como é que surgiu a compra dessa propriedade? Era o seguinte, daí nós morávamos na terra do Hageman, daí ele falou para nós, ali era um lugar para vocês comprar para os filhos deles foram na escola, e aqui não tinha só mato, né? Ninguém morava, daí ele disse para nós comprar isso ali. Daí o Irene foi atrás, se informar um pouco, tinha ali o falecido Hermindo Pot, né? Da farmácia Pot, né? Sim, Lembro do seu Hermindo. Ele tinha contato um pouco com a família, né?
Daí ele falou, daí ele deu um interesse para o pai, para ele ir lá, daí ele foi até Lajeado lá, daí lá na rodoviária ele esperou, daí eles encaminharam ele para ir, disse que um triman, era o motorista do ônibus, né? Daí ele levou o pai junto até na entrada da Telse lá, então. Isso. Ele tinha dito, ali tu pode descer, aqui tu desce ali para baixo, ali eles moram. Pode ser que eles não estão em casa, porque eles participam dos encontros dos corais e tudo. Sim. E daí o pai desembarcou e foi, Perto né? de Estrela, a senhora relatou, foi isso, né? Sim, Naquela região lá. Sim, era, acho que Fazenda Loma. Fazenda Loma. Sim, e daí o pai desceu, daí ele foi. Daí ele disse que de longe já estava escurecendo, assim. De longe ele viu uma luzinha vir. Daí ele chegou perto, daí ele cumprimentou eles. Ele disse que queria ir no Osterkamp, né? Aham. Que era o sobrenome dela, casada já, né? Sim, casada. Que idade mais ou menos eles tinham na época? Ou ela, a única sobrevivente, a Delcy? Olha, eu não me lembro que idade ela tinha. 50 anos atrás, né? Sim. Enfim, Capaz de mas ser era, vamos dizer assim, uma moça, né? Naquele Sim. período, quem Sim. sabe recentemente casada, né? Acho que sim. Aham, isso. Daí o pai falou para eles que ele queria na propriedade ali. Eles tinham falado, somos nós mesmos, né? Aham. Daí eu sempre falei, imagina se o pai não ia encontrar eles ali, onde ele ia dormir essa noite, né? Exatamente, em lugar desconhecido, Desconhecido inclusive, e longe de outras moradias, né? né? Isso. Daí eles voltaram junto para casa, então daí o pai ficou lá, passou lá, daí eu conversando, né, sobre o negócio. Daí o pai falou que a terra, como era a terra, era tudo capim, elefante e vassoura, Sim. e um eitinho que os vizinhos que plantaram ali, e pegaram pasto sempre. Isso era um dos motivos que Sim. o finado Hagemann queria que o pai comprasse, Sim. porque justamente naquela Sim. época os filhos do Hagemann, né? Isso. Iam, naquela época não tinha ônibus, então iam a pé, né? Então era um trajeto muito longo, que não tinha moradia, que era só mato, que eram até então Isso, era desabitado. e uma que era- situação bastante pesada em cima de tudo que tinha então, acontecido, então ia né? ser bom Sim. Isso. que morasse alguém nesse trecho, né? Isso. E foi um dos motivos, né, que o Hagemann deu essa força pro pai, essa ideia, compre ali, porque, Que indicou né, e sabia onde estava a sobrevivente, então a única Delcy no Sim. caso. E aí saiu o negócio, dona Lore. Aconteceu o negócio, deu certo. Aconteceu, sim. Daí nós morávamos aquela vez no terra do Hagemann ainda, Aham. né? E daí eles vieram olhar ali. Daí o pai falou como era a terra, tudo muito ensado. Daí Sim. eles vieram olhar. Daí ela falou, tá pior que tu falou, né? Porque morar aqui era pior do que entrar no mato. Sim, de tão fechado que Então, estava tudo e abandonado. Né? Abandonado e ensado, né? Isso. Tava feia a coisa. E daí deu um negócio, daí fechamos o negócio, daí eles fizeram uma proposta boa para pagar em 2 anos, né? Uma Sim. prestação, e outra em outro ano. Aham. Daí a gente sofreu aqui. Tinha um tipo de mato, falaram, acho que Maria Mole, eles falaram, é um tipo de mato, ele cresceu rápido. E nós tínhamos plantado soja, né? E o primeiro ano nós colhemos 15 sacos de soja. Não deu mais, né? Sim. E quando nós viemos para casa, eu lembro ainda, cortamos soja, daí carreguemos tudo na carroça, em cima da carroça. Chegamos em casa, eu estava sentado em cima da soja, e o pai então trouxe. Chegamos em casa, daí veio o Sturm e mais um presidente da comunidade evangélica, pedindo soja para construir uma nova igreja, né? Sim, sim. Colher um pouquinho, mas ainda colaborar um sim. pouco com a comunidade. E daí o pai ainda deu um saco de soja para a igreja. E daí não deu para pagar a terra, né? Porque faltou. Daí o pai falou com a Delcy, ela disse, não, vamos esperar, então não tem como. E daí ficou. Daí uns dias mais, daí o pai sempre contava ali para um vizinho, né? Que não colhemos tanto assim. Isso. Daí uma hora ele veio, ele disse, olha, eu tenho um tanto de dinheiro, eu pensei em vocês, se vocês precisam, vou emprestar para vocês, pagar a terra, então, primeira prestação.
eu não vou deixar para só 30 dias, porque eu vou deixar para mais tempo. Daí vocês podem pagar a prestação. Conforme for possível. Sim, daí ele emprestou, daí nós conseguimos pagar a primeira prestação. A primeira prestação. E a Sim. senhora, antes da gente contar um pouco da história, do que aconteceu aqui também, a senhora já me relatou antes que a primeira prestação, a Delcy utilizou para Sim. pagar o que é hoje o espaço e o túmulo onde todos Sim. estão lá no cemitério, é isso? Sim, é. Ela fez o túmulo do... Sim. Dona Lore, vir morar aqui uns 15 anos depois do fato acontecido, mas conversar com a pessoa que sobreviveu. Vamos contar um pouco do que a senhora tem ouvido dela. E com todo o nosso respeito, né? Por isso que eu disse para vocês, é uma história bastante forte, é uma situação bastante única, quem sabe, em nossa região, mas ouvir de alguém que passou por tudo isso. Como é que foi? O que a Delcy tenha comentado eventualmente, que a senhora pode nos contar, que a senhora lembra daquele 16 de janeiro de 1954. O que aconteceu com a família Richter aqui? Sim, a Delcy não quis comentar muito, porque era... Pesado. Sim, era pesado, mas às vezes ela contava, né? Ela disse que começou por causa de uma carta que a mãe dela escreveu para os avós dela, né? E daí ele descobriu, acho que ele desenhou por cima da carta, ela já tinha mandado. Ela disse que daqui em diante era só revolta, né? Gerson estava me lembrando antes, Sim. quando tua mãe comentou, esse senhor que matou toda a família, só sobrou a Delcy, ele descobriu uma carta escrita por ela, pela esposa, para os pais, certamente relatando uma situação, pedindo algum tipo de ajuda. Provavelmente já vinha alguns E problemas. isso ficou né? no papel, né? Escrever, quem sabe com lápis, uma caneta, né? E ela Nervosa, contava, né? mãos mais fortes. É a Delcy que contava, então, são palavras dela na época, né? Isso. Que ela contava que a mãe dela havia relatado nessa carta de alguns problemas e um pedido de socorro, né? Para que a tirassem para os pais dela, né? Essa carta, e que ele havia pego esse caderno e visto essa folha destacada, e que havia por baixo ali as rasuras, as marcas da caneta, escrito do lápis, lápis, e ele teria, bem, devia ser, quem sabe, uma mente meio psicopática já, né? E teria acompanhado ali, e não se sabe até onde foi o julgamento dele próprio, meio psicopata, ou realmente ele conseguiu transcrever tudo aquilo ali, e aquilo teria sido o estopim, como se diz. Desencadeou uma chave de problemas. E a partir disso teria tomado a decisão, de repente, junto com outros problemas psicológicos, quem sabe, a chegar à decisão de fazer o que fez, né? Para quem ela escreveu a carta seriam então os seus pais. Onde é que a senhora sabe? Ela chegou a comentar onde moravam esses pais? Na ela época? não comentava, mas acho que era lá na Serra Gaúcha também. Na região da Serra. Sim. Elza era o nome da mãe, né? Sim, é. Elza é o nome da mãe. Tá, e Ela é Goldmeier de casa. Goldmeier. Sim. Elza, aliás, eu até inclusive para não perder nenhum detalhe de nomes. Elza Goldmeier Richter, 29 anos, a mãe. Lucildo Richter, ele, o senhor então. Os filhos João, Idon, Noêmia e Sônia. João com 1 ano, Idon com 3, Noêmia com 4 e Sônia com 6. E muito bem a senhora falou, a Delcy, a sobrevivente, tinha o que na época? Uns 7 anos mais ou menos? 7 anos. 7 anos. Ela disse que tinha, sim. E a partir daquela carta, então, que ela teria escrito, quem sabe, pedindo uma ajuda, pedindo socorro, trazendo uma informação, Sim. criou-se um problema dentro de casa, é isso? Sim, sim. E partiu para onde isso, então? Para o dia 16 de janeiro? Sim. O que aconteceu que a senhora lembra daquela época, sabe daquilo, dona Lore? Como a Delcy falou, que ele primeiro fez um espolinho, botou veneno dentro e não fez efeito por causa da banha, né? Daí uns dias mais, acho que ele pegou a navalha e fez aquele crime, né? Ele, na realidade, para quem não acompanha a história e não a acompanhou e hoje está sabendo pela primeira vez, Sim. ele acabou degolando todos os membros da família, mas uma sobrevivente no caso. Como é que ela se defendeu? Ela disse que primeiro foi ela, né? Daí, Ela era maior. sim, daí ela pegou o travesseiro e se fingiu de morta, né? E daí as crianças gritaram e a mãe dela estava tratando, né?
E daí... Ela estava tratando os bichos lá de fora aqui. Sim. E quando ele sentiu que ela voltava, daí ele acho que se parou atrás da porta e pegou ela nos cabelos. Daí primeiro ela fez com ela, daí quando ele foi, acho que socorreram os vizinhos ali para pedir ajuda, né? Sim. E daí as crianças viram que ele não estava mais, acho que foi para, tinha uma sangue ali atrás, levantou para se lavar lá e lá ela desmaiou e ficou também, né? E até ele então sobreviveu, levaram ela no médico, né? Assim Sim. ela comentava sempre, né? Que hora do dia isso possa ter acontecido? Isso era bem cedo de manhã, acho que aconteceu. As primeiras horas da manhã. Ela dizia que tinha acontecido e ele próprio, depois de ter feito tudo, foi até o primeiro vizinho pedir socorro, dizendo que tinha sido ela que tinha feito, né? Ah, é? Sim, daí ele tinha falado lá para a vizinha, para ir lá, com levar leite junto, porque ela tinha botado veneno nos bolinhos. Então ele entregou a primeira tentativa dele, ele entregou numa conversa posterior. Sim, aí daí, quando ela veio lá com leite ali, ela disse que estavam tudo assim mortos já, né? Que cena, que situação. Gerson, onde é que ficava essa casa? A gente pode ir lá olhar? Tem um local onde ficava perto? Tem aqui, do ladinho aqui. Dona Lori, me acompanha, vamos pro lado aqui pra gente. A mãe pode mostrar Sim, pra você. vamos passar aqui pro lado da propriedade. É uma história que eu volto a repetir para vocês, com muito e todo o respeito, ok? Apenas para registrar que isso é um fato que aconteceu no interior. O Carona Rural, com os anos, começou a trazer, aliás, com os anos não, com os meses, começou a trazer outras histórias, porque a gente circula muito pelo interior de um tempo para cá. E ouve-se muitos fatos, mas fatos que precisam realmente ter uma certa origem de veracidade, uma situação de conhecimento. Onde é que era a casa, Dona Lori? A casa estava por ali, ó. Aqui assim? Sim, aqui onde está esse pé. Quando vocês compraram, a casa ainda existia? Sim, a casa existia ainda, estava por ali, né? Perto do pé de limão aqui, Sim, né? ali para lá e lá atrás é o poço ali, eles pegaram a água sempre. E tinha uma valeta ali, sempre corria água. Até porque tem um açude aqui, né, Gerson? Sim, aqui nós abrimos açude. No caso, esse poço já existia na época, claro, era só uma bica d'água, como eu disse, né? Sim, entendo. E ali, então, uma das crianças teria tentado se lavar ainda. E tem fotos na região, a gente não tem, nós não temos, mas tem pessoas, as pessoas mais antigas de Criciúmal, provavelmente vai aparecer em algum comentário, que as pessoas têm fotos desse momento, fotos pesadas, após o fato ter acontecido. Exato, que existem, mas a casinha era aqui, nesse exato pé de limão aqui, mais ou menos. Vocês reutilizaram a casa depois para alguma coisa? Alguma madeira foi reocupada, Sim, Dona Lori? Sim, depois desmanchamos ela, o pai fez uma casinha para colocar milho dentro, né? Fez mais como uma moradia, mas nós não íamos morar dentro. Daí nós tínhamos agregado, morava 2 anos dentro. É um fato que me remete a perguntar, não sei se a senhora sabe com exatidão, porque vocês compraram essa propriedade depois, mas a Delcy tornou-se sua comadre, ela é madrinha do Gerson. Foi madrinha falecida já, né? Tornou-se madrinha do Gerson. Sim, peguemos ela para madrinha, então, sim. Tão grande a proximidade? Sim, nós tínhamos amizade. E eu acredito, ela teve filhos? Ela tem 2 filhos. 2 filhos. Em algum momento se o episódio chegar a eles, eu quero registrar todo o sentimento por aquele momento, mas ao mesmo tempo toda a gratidão para ver que a mãe de vocês, sobrevivendo de um fato tão pesado, conseguiu constituir sua vida, tocar a sua vida, vivenciar alguns momentos posterior a isso mesmo pesados. Ela voltava até aqui? Ela vinha visitar vocês? Sim, ela veio 3 vezes. Na confirmação do Gerson, ela veio. E antes quando ela veio para fazer o negócio da terra, nós morávamos em outro lugar, né? Depois ela veio 2 vezes, de novo. 3 vezes ela veio visitar aqui. Né? Ela comentou alguma coisa, e aí que era a pergunta que eu ia fazer anteriormente, sobre o que aconteceu no dia seguinte, como é que foi a cena seguinte, o que aconteceu depois dos vizinhos chegarem aqui e encontrar essa tragédia? Alguém comentou o que possa ter acontecido? Ela não quis comentar muito. Mas a gente sabe que existe uma foto, né, Gerson, que está na sepultura, lá, que mostra a mãe e os 4 filhos ao lado. Eu fico me imaginando o fotógrafo que teve que fazer esse registro na época, né?
Tem um episódio, mãe, que você conta sempre sobre... porque como a gente tem falado antes, tem muito disso que me disse aqui, e ela contava sobre o relacionamento, mas isso eu gostaria que você de repente contasse, Cláudio, sobre não chegou a ter um reencontro com o pai dela depois disso. Eu estava pensando em te perguntar a mãe sobre pode isso. de repente contar como é que Sim. foi, porque ele não faleceu logo. Não. Muitos dizem que depois ele foi torturado Não. e morreu, mas não, ficou 18 anos preso. Sim. Ele foi preso, então? Foi, sim. Ele ganhou 30 anos de cadeia, né? Sim. E daí ele queria uma vez, ele queria ver ela, né? Ele pediu para ver ele ela. pediu Seria, no caso, a condição dele, como se diz em alemão, se abschreiben, né? Ja. Para Sim. passar, então, para ela, a parte dele, ele queria pelo menos a ver, né? Sim, dois entendo. hectares, ele Que tamanho é essa terra aqui? Quantos hectares tem aqui? 15 hectares. 15 hectares, apenas por Sim. curiosidade. Tá, então houve uma tentativa Sim. de contato dele. E daí ela disse que não, ela não queria olhar a cara do bandido, né? Porque a marca dela ficou, não. Daí ela disse que, daí ele pediu uma foto, daí ela mandou foto para ele e disse que quando ele viu a foto, uns dias depois ele morreu. Mas ele estava 13 anos preso. Não, Ele ficou 18 anos ele ficou preso. Ele Sim. ficou preso aqui aonde? Na Não, região? Três Passos. Em Três Passos, já Sim, tinha sim. a penitenciária na Sim, época, ficou em Três sim, Passos, Três então, Passos, né? sim. Eu acredito que deva ser muito pesado uma situação para isso, e ela tem que fazer um contato justamente com essa história, Sim. né? Eu sei que muitas pessoas comentam assim, poxa vida, chamam esses caras de pai, mas dentro da cronologia familiar do tempo e do DNA, o pai, Sim. né? Mas eu acredito que é uma pessoa, eu faria provavelmente a mesma, eu teria a mesma atitude, de não querer mais ver o rosto de alguém assim, Sim. né? Por tudo que Né? passou. E ela depois foi embora para o Paraná, né? Sim, para Rondon. Até agora, recentemente, não faleceu faz muitos anos, né? Acho que fez 4 anos. 4, 5 anos. 4 anos. Gerson, tu me contavas, antes da gente começar aqui, na caixa d'água lá, sim. estão madeiras que ainda fizeram parte da casa, Os tripézinhos. Tem mais uns lá embaixo. Era parte, foi parte, como a mãe disse, né? O pai na época desmanchou a casinha onde foi acontecido e fez um paiolzinho, uma outra residência, até teve um agregado depois Sim. que a mãe colocaram aqui, Sim. que cuidava um pouco antes do pai eles virem para cá, né? Sim. Sim. Daí moramos, acho que 3 semanas moramos juntos. Ele na casinha e nós no outro, então. Aham. E Aí, ele- aí depois foi desfeito, aí tem aqueles tripézinhos, tem mais uns pedaços de madeira, que tudo na época era umas madeira forte, umas madeira boa, né? Claro, com E toda foi certeza. aproveitado para fazer isso. O pai e a mãe só não queriam morar na casinha, né? O Que onde sentimento aconteceu, né? é uma coisa bastante pesada. Eu até comentei com a senhora Dona Lore e pro Gerson, que a gente trabalha junto há tanto tempo também. Sim. Eu disse, olha, aquele fato que aconteceu, depois um dia quando tu me contaste, Gerson, que é na propriedade que vocês moram, eu sempre tive assim, não é uma curiosidade, mas uma expectativa de um dia poder ouvir um pouco mais de quem conviveu tão perto e disse para vocês, se em 2025 um fato igual a este fosse acontecer no Brasil, provavelmente nós teríamos helicópteros aqui nesse céu, ó, de todas as emissoras de TV possíveis durante uma semana, porque foi algo bastante pesado, né? Foi. E muitas coisas aconteciam naquela época, só que a mídia não se dava tanto como hoje, fica mais mais explícito, né? Mais Aconteceu evidente, aqui, né? fica sabendo aqui. Na época também acontecia muito, mas esse realmente foi um caso bastante trágico e triste, que marcou. A gente hoje está morando aqui, muita gente pede pra gente, mas você não tem medo de dormir aí? Eu não sei, eu não vim morar para cá depois disso, não sei como é que seria, se eu iria morar se fosse em outro lugar. Mas a gente vê hoje ali que são anjinhos que estão aqui protegendo a gente, né? Que bacana se for por ver esse, isso. ver por E nós esse precisamos lado, né? ter muito mais medo dos vivos Sim, do que dos mortos. do que de quem já partiu, Sim. mesmo com uma história tão triste e tão trágica. O marido matou a esposa e matou os 4 filhos nesta propriedade, neste pátio aqui, naquele 16 de janeiro de 1954, 71 anos atrás. Eu acredito que nós vamos passar 100 anos desse fato e ele ainda vai ser comentado na nossa comunidade, né, Dona Lore? Sim. Mas a senhora, feliz em criar os filhos aqui, morar aqui também? Estou feliz, sim. Sofremos muito até que chegamos até aqui, mas Mas valeu a pena. valeu a pena. Valeu a pena, que bom ouvir Os isso. filhos estão todos bem, né? Isso. Primeiro nós fizemos a casa, construímos tudo, daí dissemos,
estudo para os filhos, todos estão bem hoje em dia, né? Eu fico feliz demais pela atenção da senhora. Tá bom. Contar um pouquinho disso pra gente, e Gerson, te agradeço por entender e fazer o meio de campo, que é um conteúdo que a gente quer trazer para o Carona Rural. Não apenas mostrar as linhas e as picadas, as estradas e as propriedades. Mostrar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente faz, da história que tem. Grato pela atenção de vocês. E Cláudio, eu que quero agradecer você e parabenizar você por esse projeto, cara, que é uma coisa muito legal. E a gente não precisa rasgar cedo, a gente sabe que o povo aplaude você, que é uma coisa que você tá valorizando, tá dando valor a muitas coisas que tem deixado de ter valor um tempo para cá, né? Então, e agradecer você também por estar fazendo esse trabalho e, em específico, tá registrando essa história de uma maneira, de algumas fontes que você provavelmente vai ter mais alguns conteúdos que vão se anexar a esse, para poder contar de forma real, uma forma com bastante credibilidade a esse episódio em específico, né? Porque todos os anos, quando chega o dia 16 de janeiro, a gente vê postagens no Face, vê comentários, eu vi, eu fiquei sabendo, mas a história real hoje você está contando. Isso. É essa mesmo. De alguém que conviveu, de alguém que viveu com a sobrevivente da história, né? Tanto que se tornou alguém ligado à família de vocês. Sim. Família Quinot, Tangashe. Obrigado. Saúde para todos nós. Gente, uma história muito pesada, que aconteceu aqui a metros de onde nós estamos. Mas como eu disse para vocês na introdução e durante o bate-papo com a Dona Lore e com o Gerson, uma história pesada, mas com o nosso respeito, para registrar algo que aconteceu em 54, em nossa comunidade, mas vai cruzar gerações e ainda vai ser comentado. Hoje o Carona Rural te trouxe até aqui, mas eu não quero que você saia do vídeo. Eu vou até um lugar e vou tentar encerrar o vídeo mostrando para vocês um pouco mais, quem sabe da parte final de tudo que aconteceu. E é aqui que encerramos este episódio do Carona Rural. Eu vim até o cemitério municipal de Criciúmal para mostrar para vocês o túmulo da mãe com os 4 filhos. Todos com a data do fatídico 16 de janeiro de 1954 que nós citamos. Elza Goldmeier Richter, João, Noêmia, Hildon e Sônia. Com a faixa etária entre 4 e 5 anos, e a sobrevivente com 7 anos de idade. Fica o nosso respeito à família por uma história tão pesada e o nosso entendimento para você também de que a vida é dura por vezes, não é? Inclusive eu solicitei para a Dona Lore e para o Gerson me relatar um pouquinho mais sobre essa foto, quem a teria feito. Na época eles não souberam me explicar, ou não têm conhecimento disso, vamos assim dizer. Se eventualmente alguém souber, pode deixar em comentários que seja da nossa comunidade, mas mostra que o caso tão pesado e difícil aqui encerrou, mantendo uma sobrevivente, que depois certamente passou por momentos muito difíceis em sua vida para superar, mas que fez parte da nossa rotina mesmo antes de ser Criciúmal, porque meses posteriores a esse fato o município emancipou-se de 3 Passos na época. Carona Rural agradece a tua atenção. Histórias aqui também são contadas.